Eu acho esses termos que constam, né, no DSM, quase todos os transtornos têm esses termos, né? Leve, moderado, nível 1, 2, 3, coisa. Eu acho isso aí péssimo. Por que eu acho isso aí péssimo? Porque não tem resposta para essa sua pergunta, né? Quando a gente fala assim, o que é TDAH leve? Não sei. Porque quando você vai ler lá no DSM, TDAH leve, autismo nível 1, é que ele precisa de pouco suporte. Tá, mas o que é exatamente o pouco suporte? Quanto é pouco suporte? Às vezes pouco suporte na interpretação de uma família é uma coisa, a interpretação de outra família é outra coisa. Então eu acho esses termos péssimos, mas para responder a sua pergunta, eu vou dizer qual que é o critério que eu uso, que é um critério que eu acho de muito bom senso. Se a gente pudesse dividir o TDAH assim, ó, em leve e num outro grupo, moderado a grave. Então vamos dividir só em dois grupos, o leve e o moderado a grave. Você vai perceber que essa explicação, essa definição que eu vou te dar, ela é super operacional. Ela é super operacional, você consegue usar ela no dia a dia, na sua prática clínica. Então vamos pegar as crianças com TDAH e vamos dividir em leve e moderado a grave. O que seria o leve? O leve é aquela criança que, por exemplo, no ambiente escolar, se a gente fizer uma gestão do ambiente, a gente não precisa usar medicação. O que é uma gestão do ambiente? É a gente ajeitar o ambiente de uma forma que aquela criança consiga ter uma boa performance. Então, por exemplo, essa criança com TDAH, talvez ela precise de mais tempo para fazer as atividades, talvez ela precise de mais tempo para fazer as provas. Talvez ela seja tão desatenta que eu precise tirar ela da sala de aula durante uma prova, levá-la até um outro ambiente, ela faz a prova e depois eu devolvo ela para a sala de aula. Talvez ela precise sentar num local que seja privilegiado, um local muito próximo da professora, para que a professora possa cuidar se ela copiou a tarefa da lousa, se ela não está ficando atrasada na atividade que está sendo dada. Talvez ela precise de algumas adaptações estruturais na prova. Então talvez ela não consiga ler um texto de 20 páginas e responder 5 perguntas. Talvez eu precise dividir esse texto de 20 páginas em 4 textos, 20 linhas, perdão, em 4 textos menores de 5 linhas, de 4 linhas. E aí eu faço um texto de 4, 5 linhas e faço uma pergunta. Faço um texto de 4, 5 linhas e faço uma pergunta. Se eu conseguir resolver as questões acadêmicas dessa criança com esse gerenciamento do meio, eu não vou precisar usar medicação. Eu chamo isso de TDAH leve. Agora, vamos dizer que eu faça tudo isso e mesmo assim essa criança começa a desenvolver atraso de aprendizagem, ela passa a ter dificuldade de interação com as outras crianças porque a socialização dela é comprometida pela hipercinesia, pela movimentação. Nesses casos eu vou precisar usar medicação. Vou usar um psicoestimulante, vou utilizar um ansiolítico, sei lá, mas vou precisar usar medicação. Para mim, eu considero isso de moderado a severo. Então, quando você vai ler lá no livro, é tudo muito vago, né? Quer dizer, eles dizem assim, se precisar de muito pouco apoio é nível 1, se precisar de moderado apoio é nível 2, se precisar de apoio extremamente substancial é nível 3. Tá, mas isso não significa nada, isso não é operacional, né? Então, essa forma, como eu estou dizendo para vocês, os médicos conseguem tomar decisões baseadas em critérios clínicos, né? Então, se o paciente se comporta dessa forma, eu faço tal coisa. Se o paciente se comporta dessa outra forma, eu faço dessa outra forma. Eu faço tal coisa. Então, aí tem sentido a classificação. Agora, quando uma classificação ela não te leva a uma tomada de decisão, ela não serve para absolutamente nada, que é a maior parte das formas como está classificado no DSM, que você vê aquilo lá e você fala, puxa, tá bom, isso aqui parece óbvio, mas não serve para nada, não dá para eu tomar uma decisão baseado nessa classificação.